Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Muita gente no país acha que os direitos sociais e os direitos trabalhistas, eles vieram do céu, ou vieram pela benevolência de governantes que já passaram por nossa história. Mas a gente sabe que muito também é luta, é fruto da luta sindical e fruto da luta dos movimentos organizados. Recentemente, mais precisamente no último 7 de abril, 9 centrais sindicais estiveram reunidas naquela que foi a terceira conferência da classe trabalhadora, a terceira CONCLAT. E este programa, ele está muito fustigado, ele está muito provocado por esse acontecimento. Então, a gente resolveu trazer um pouco aqui da história dos sindicatos, do movimento sindical, em especial no Brasil. E quem vai nos ajudar nessa tarefa, que não é uma tarefa muito fácil, mas ele tira de letra, é o professor Samuel Fernando de Souza. Ele que é historiador e professor da Escola DIEESE e Ciências do Trabalho. Samuel, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Renata. Prazer estar aqui. Samuel, vamos começar do começo? Conta pra gente o que é sindicato e qual é o contexto em que eles surgem. Tem muita confusão com relação ao conceito, ao significado de sindicato. E essa confusão é muitas vezes dada pela própria intelectualidade que estuda a história do movimento sindical, que muitas das vezes identifica sindicato como uma concessão da burguesia para a classe trabalhadora. Seria uma concessão da burguesia para que essa instituição anestesiasse os conflitos entre capital e trabalho. Mas é muito pelo contrário. O sindicato ele surge na Europa, período da Revolução Industrial, na virada do século XVIII para o século XIX, e num contexto em que o Estado burguês se consolida na Europa e ele é extremamente refratário à participação política e à garantia de direitos para a classe trabalhadora. Então, o sindicato é a primeira conquista da classe trabalhadora dentro desse Estado burguês que é refratário à participação política da classe trabalhadora. Então, o sindicato é uma conquista, é uma instituição da classe trabalhadora dentro dessa sociedade capitalista que se consolida e, portanto, talvez a melhor definição de sindicato seria: o sindicato é a principal organização da classe trabalhadora no mundo capitalista. E no Brasil? Como surgem os sindicatos? Qual é o nosso contexto de aparecimento dessa instituição? Também tem um certo equívoco que normalmente as pessoas interpretam com a formação da classe trabalhadora no Brasil com a vinda da imigração europeia, enquanto o país que explorou quase 400 anos o trabalho de homens e mulheres escravizados tem, nesse contexto, a formação da sua classe trabalhadora. Então, já tem, no século XIX, uma quantidade de organizações de homens e mulheres escravizados que estão sendo mobilizadas para lutar por melhores condições de vida e por liberdade. Então, essa em grande medida, a partir dessa experiência de organização de homens e mulheres escravizados, que a gente vai consolidar as organizações da classe trabalhadora no final do século XIX e início do século XX. A essa experiência de organização vão se somar esses trabalhadores e trabalhadoras que estão vindo da Europa no processo imigratório do final do século XIX e início do século XX. Evidentemente que o século XIX no Brasil, ele não é muito favorável para o surgimento das organizações sindicais, porque a gente vive num estado absolutista. Tem pouco espaço institucional para o surgimento dessas organizações. A partir da proclamação da República é que essa forma de organização da classe trabalhadora vai se tornar hegemônica, né? Então, no final dos anos 1800 e início dos anos 1900, que a gente vai ter uma profusão enorme de
organizações sindicais. E essas organizações sindicais são constituídas por trabalhadores brasileiros, descendentes de africanos, ou mesmo africanos e imigrantes europeus, no final do século XIX e início do século XX. E tem uma tarefa muito, muito específica no início dessas organizações do Brasil, no início nesse período de consolidação do movimento sindical no Brasil, tem uma disputa que é uma disputa bem direta, que é eliminar, ou pelo menos reduzir essa herança da escravidão, estabelecer limite para a exploração, porque o país que a nossa sociedade era da escravidão é um país em que a exploração ela não tem necessariamente limites, não tem limites institucionais, pelo menos. Então, o movimento sindical, em grande medida, ele vem para tentar estabelecer limites para a exploração. Como exemplo disso, a gente pode pensar algumas organizações sindicais que começam a surgir no final do século XIX e início do século XX, particularmente, tem alguns trabalhos que tratam dos sindicatos dos carregadores dos portos do Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, eles organizam um sindicato para acabar com os castigos físicos. O sindicato ele é uma maneira de acabar com o castigo físico, estabelecer limite de jornada, estabelecer direitos básicos, e esse é um processo que vai se desenrolar ao longo de toda a Primeira República, né, que é o período que vai de 1889 até 1930. E essa tarefa é cumprida com bastante sucesso. No final da década de 1920, a gente já tem um movimento sindical muito bem consolidado, com capacidade de pressionar o Estado, e o Estado começa a responder às demandas da classe trabalhadora. A gente já tem o Estado brasileiro, o Congresso Nacional, votando leis para estabelecer alguns limites para a exploração do espaço de trabalho, resultado de uma ação bastante bem feita e bem organizada pelo movimento sindical. Samuel, como a gente disse na introdução deste programa, muita gente acha que muitos dos direitos que a gente tem hoje, eles são direitos naturais, ou eles surgiram de benevolência, do senso de justiça, de governos que já passaram pela nossa história. Mas a gente sabe que muitos desses direitos têm a ver com a luta de movimentos sociais organizados, dentre eles o movimento da classe trabalhadora, em que os sindicatos têm encabeçado até então. Conta aqui para a gente, numa visão histórica de um século, mais de um século já, eu sei que a pergunta é difícil, mas o que te chama a atenção enquanto conquistas que os sindicatos proporcionaram para a classe trabalhadora no país? Se a gente fala conquista para a classe trabalhadora, necessariamente ela saiu da ação da classe trabalhadora organizada, ou seja, do movimento sindical. O professor Antônio Cândido, ele tem uma fala, uma entrevista muito bonita que ele dá, que ele está falando do pensamento, explicando que ele é socialista. E ele fala assim, o capitalismo não tem face humana, não existe capitalismo humanizado. O objetivo do capitalismo é o lucro. O que beneficia as classes, a classe mais pobre, o que beneficia a classe trabalhadora no mundo capitalista, só acontece por conta da ação da classe trabalhadora organizada. É a classe trabalhadora que força institucionalmente a estrutura do Estado capitalista para ceder em alguns pontos que interessam a classe trabalhadora. Por exemplo, eu posso falar em direitos trabalhistas em geral, limite de jornada, qualquer direito trabalhista que você pensar, limite de jornada, licença, 13º, pagamento no dia regular, tal, tudo isso, evidentemente, é conquista do movimento sindical. Isso é o que a gente sabe. Qualquer direito, direito a plano de saúde, direito à aposentadoria, qualquer coisa que você pensar, está relacionado à ação da classe trabalhadora organizada, é fruto da classe trabalhadora organizada, é fruto da ação sindical, consequentemente. Agora, tem outros direitos que a gente não costuma entender como direitos conquistados a partir da ação da classe trabalhadora organizada, ou seja, do movimento sindical. Por exemplo, o direito de voto. O Estado burguês, ele não tem como pressuposto a participação política de toda a população. Ele não tem como pressuposto o voto universal. O Estado burguês, nas suas primeiras experiências, que se consolidam na Europa,
tem direito à participação política quem tem renda. A classe trabalhadora não faz parte desse processo, porque a justificativa é a seguinte: os direitos todos são iguais perante a lei, mas a participação política ela já tem uma outra esfera de complexidade. Então, se a gente olha a ação da classe trabalhadora britânica no século XIX, do movimento sindical inglês no século XIX, a pressão principal é pelo direito a voto, o direito a participar do processo eleitoral, o direito a participar do parlamento. Isso vai ser conquistado no final do século XIX. Então, se a gente tem direito de votar dentro dessa estrutura, dentro desse tipo de organização social que a gente vive, isso é resultado da ação da classe trabalhadora organizada. O sindicalismo que a gente tem hoje no Brasil é aquele que surgiu no chamado novo sindicalismo. Então, considerando que ele é um novo sindicalismo, ele fez um contraponto ao velho sindicalismo, algo que já existia. Conta pra gente quais são as características principais desse novo sindicalismo e contra o quê? Contra qual modelo anterior ele se insurge? A gente construiu uma ideia de que o movimento sindical que aparece no final da década de 70, ele tem um caráter de ruptura. E é bastante complexo pensar nele. Ele tem um caráter de ruptura porque ele está surgindo no meio de uma ditadura civil-militar e está assim surgindo contra essa ditadura e está querendo construir um sindicato livre num contexto que é totalmente antissindical. Muitos intelectuais e muitos militantes estenderam essa crítica do que acontece com o movimento sindical no pós-1964 até 78, estenderam essa crítica a toda a estrutura do movimento sindical no período anterior a 64. Agora, o que a gente tem reaparecendo em 1978, no chamado novo sindicalismo, é uma retomada das tradições e da experiência que a classe trabalhadora brasileira vem construindo ao longo desses últimos séculos e, particularmente, da experiência institucional construída ao longo do século XX. Porque eu vou dar um exemplo. O que a gente tem de novo, na verdade, é um novo nível de capacidade institucional. Porque, a partir de 1930, o Getúlio Vargas ele assume em 30, depois de dar um golpe nos paulistas, e ele vai enfrentar uma grande oposição da oligarquia, da oligarquia paulista, principalmente, e ele precisa estrangular a classe trabalhadora que está mostrando a alta capacidade de organização e luta no final da década de 1920. Então, ele cria um modelo sindical que destrói o sindicato livre que a gente tinha até 1930, construído com aquelas várias experiências desde o final do período da escravização. Uma das características desse estrangulamento é a verticalização da estrutura sindical. É um sindicato por base territorial, por categoria. Nenhum sindicato pode se associar ao outro. Então, isso quebra com qualquer possibilidade de organizar a classe trabalhadora como um todo. Então, esse é o movimento que Getúlio Vargas faz a partir de 30, mas ele só consegue consolidar isso a partir de 1937, que ele estabelece uma ditadura brutal. Só que o movimento sindical brasileiro, que é destruído na década de 30, ele volta depois dessa destruição, em 45, muito mais forte do que ele era antes de 30. Isso é acúmulo de capacidade de organização e acúmulo de luta, isso é acúmulo de consciência de classe. A partir de 1945, a pauta do movimento sindical a pauta principal do movimento sindical é construir uma central sindical, porque só com uma central sindical é possível romper com esse excesso de verticalização construído na ditadura varguista. Então, de 45 até 1962, nós vamos crescer em capacidade de organização e luta para amadurecer essa ideia de construção de uma central sindical. Então, a gente tem a década de 50 é a década das experiências intersindicais, os pactos de unidade intersindical, de unidade de ação, são todas experiências intersindicais para romper com essa divisão proporcionada pela verticalização. E o movimento sindical consegue, depois dos congressos sindicais da década de 50 e início 60, constituir uma grande central sindical
que é o Comando Geral dos Trabalhadores em 1962. Então, a partir de 1962, a gente tem uma grande central sindical, consegue articular a classe trabalhadora brasileira nacionalmente, e o poder de pressão dessa central sindical é tal que o governo do João Goulart vai começar a incorporar as pautas da classe trabalhadora, do movimento sindical, no programa das reformas de base, por exemplo. A ideia, a reforma agrária, todas aquelas pautas de reforma do sistema bancário, são pautas do movimento sindical, levadas pela central sindical, pelo CGT, que o João Goulart vai incorporar. E, em grande medida, como reação a essa capacidade de organização e luta da classe trabalhadora que as elites brasileiras, em articulação com o exército reacionário e alinhado com o Império, vão dar o golpe de 64. Uma das primeiras iniciativas do Castelo Branco, depois do golpe de 64, foi destruir o CGT. O primeiro ministro do Trabalho do Castelo Branco, Arnaldo Sequinte, teve como tarefa principal destruir o Comando Geral dos Trabalhadores. E ele mesmo fala numa entrevista, um mês depois do golpe, ele fala assim, um Comando Geral dos Trabalhadores representaria todos os trabalhadores do país, ou seja, um Estado dentro do Estado. Então, a ditadura, um dos primeiros movimentos da ditadura foi acabar com esse Estado dentro do Estado, que era a classe trabalhadora organizada. Então, aí sim é possível entender o que acontece no Brasil a partir de 78. Quando a classe trabalhadora volta a se rearticular, ainda durante a ditadura, ela vem com toda essa bagagem da consciência de classe, com toda essa bagagem acumulada no século XX, e essa bagagem ela se desdobra numa outra camada de complexidade institucional. A gente tem a formação do Partido dos Trabalhadores, em 1980, da Central, aí vem a CONCLAT, em 81, depois a formação da Central Única dos Trabalhadores, em 83, a gente, então, desdobra, se antes, no período de 45 a 64, a gente demorou 17 anos para constituir uma central sindical, nessa fase final da ditadura, a gente, em poucos anos, se reconstrói institucionalmente de uma maneira muito mais rápida, com uma capacidade de organização e ação como nunca antes visto na história do país. Então, é um novo movimento de um processo histórico que é bem mais longo. Porque a ideia do novo, ela vinha para romper com o novo sindicalismo é para romper com o sindicalismo pelego e atrelado ao Estado. Mas essa visão deturpa completamente o que é o processo histórico da classe trabalhadora brasileira a partir de 1945. E essa capacidade institucional do período chamado novo sindicalismo, ela tem uma capacidade de pressão no Estado brasileiro que é bastante considerável. O que é o Brasil na década de 1980? Enquanto o mundo inteiro está entrando num amplo processo de reformas neoliberais, a gente encerra a década de 80 com uma Constituição social-democrata. Né? E isso é resultado dessa capacidade de organização e capacidade de ação da classe trabalhadora. E, mais uma vez, de como os sindicatos eles não influenciam apenas nos direitos trabalhistas, mas influenciam num contexto muito mais amplo, não é, Samuel? Falando em Brasil, o nosso movimento sindical, os nossos sindicatos, eles sempre foram muito desafiados pela nossa estrutura do mercado de trabalho. Dentre esses elementos que formam o nosso mercado de trabalho, graça é enorme a informalidade que nós temos. E, mais recentemente, isso ganha um contorno dramático com as novas formas de contrato, com as novas formas de relação de trabalho, que a gente convencionou chamar de uberização. Samuel, os sindicatos estão, ao seu ver, da onde você tem acompanhado, os sindicatos estão conseguindo lidar com essa situação? Se não estão lidando, vão necessariamente ter que lidar mais cedo ou mais tarde, porque a gente tem visto uma tendência de que a porção da classe trabalhadora que é protegida pelos sindicatos, ela tem ficado cada vez menor, que são trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada. Né? Ao mesmo tempo, tem algumas iniciativas de organização desses trabalhadores precarizados, ou uberizados, ou de plataformas que a gente vê por aí. Né? A gente viu
da empresa de aplicativo que fazia campanha para desmobilizar esses trabalhadores entregadores, né, recentemente. Mas, a meu ver, nem precisava muito da campanha da empresa, porque esses próprios trabalhadores são anti-institucionais, têm uma ideia de não se engajar em organizações, porque tem uma visão um tanto distorcida, resultado da propaganda antissindical que a gente tem assistido nesses últimos anos. Acontece que mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão ter que institucionalizar suas lutas. Na nossa sociedade não tem saída senão pela construção, pela institucionalização das lutas. Ou essas lutas, elas viram sindicatos, e eu estou pensando no sindicato de uma maneira bem ampla, ou elas viram organizações de trabalhadores, ou elas vão se dissipar, elas vão se dissolver. Se a gente não institucionaliza as nossas lutas, nesse modelo de sociedade que nós temos, a gente não vai muito longe. Se o modelo de sindicato que a gente tem hoje não comportar, ele vai ter que se transformar, porque outra instituição vai substituir essa institucionalidade que a gente tem. Então, isso vai acontecer. E a saída para a conquista de direitos só é por esse caminho. A gente pode observar um exemplo do século XX. Nós temos uma crescente organização sindical urbana na década de 10, 20, 30, 40, trabalhadoras e trabalhadores urbanos vão conquistando seus direitos, e no campo não há direito algum. A partir da década de 50, começa uma ampla campanha de sindicalização do campo. Os sindicatos no campo vão crescer grandemente na década de 1950, tanto que nos anos 60 vai surgir a CONTAG, e em 53 a legislação trabalhista é estendida para o campo. Então, é só a partir desse amplo processo de organização que a gente tem na década de 50 que vai garantir a extensão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras urbanas para os trabalhadores do campo. Então, é um processo ainda em construção, mas é só por meio da institucionalização. Ou você atua dentro das organizações, ou não vai funcionar. Mas assim, a gente está vendo esse processo acontecer. Eu vejo essas iniciativas começando a aparecer dos trabalhadores mais precarizados, mas a gente vai aprendendo as lições e vamos botando essas lições no nosso dia a dia. Então, eu acho que essas organizações vão surgir, elas vão se construir nesses próximos anos. Samuel, a gente vai caminhar agora aqui para a nossa última pergunta. Essa última pergunta ela dialoga com um ponto em que você já trouxe, que é o ponto do ataque à instituição sindical. Isso que tem se intensificado sobremaneira depois do golpe de 2016. Existe um ataque direto do governo, das instituições, um ataque à própria existência da justiça do trabalho, que a reforma trabalhista trouxe. Então, a gente não está falando só de um ataque ideológico, a gente está falando de um ataque direto, um ataque que mina o financiamento, um ataque que mina o poder de negociação coletiva, e enfim. Como você tem um olhar de historiador, que é aquele que tem um foco um pouco mais amplo do que o nosso imediatismo, você acha que os sindicatos vão sair dessa encalacrada em que nós nos metemos? E ainda, se a gente sai transformado, o movimento sindical, os sindicatos podem vir a sair transformados dessa situação? Bom, a gente vai sair, né? Não há dúvida. Outro dia eu cheguei numa formação sindical, na época que era presencial, e a primeira coisa que me perguntaram era: o movimento sindical vai acabar? O movimento sindical está acabando? Aí eu falei: nossa, maravilha se estiver acabando. E aí me olharam todos um cara de atônitos, assim. Eu falei: calma, gente. Os sindicatos, eles nascem com a constituição do capitalismo, do capitalismo e do Estado burguês capitalista. Ele só vai acabar se acabar o capitalismo e o Estado burguês capitalista. Ele é a principal organização da classe trabalhadora nesse processo de construção histórica. Então, é só se houver a transformação desse tipo de sociedade que vai se tornar desnecessária a existência desse tipo de organização. Então, está acabando o capitalismo? Não está. Então, o sindicato vai perdurar por muito tempo. Agora, transformar, ele se transforma.
E a visão é razoavelmente otimista se a gente observar os últimos 100 anos da experiência sindical no Brasil. Nós tomamos várias pancadas ao longo desses últimos 100 anos, e em cada pancada a gente voltou mais forte. Getúlio Vargas tenta destruir a estrutura sindical em 1930. Ele leva 15 anos para estraçalhar aquela estrutura sindical. Quando há reabertura, em 1945, o movimento sindical que aparece em 45 é muito mais forte do que qualquer outra experiência que a gente já teve na história. É muito mais forte, com muito mais capacidade de organização, com muito mais capacidade de pressão sobre o Estado, com muito mais peso institucional. Em 1964, vem o golpe e a ditadura esmaga aquele movimento sindical que existia no pré-64. A gente ressurge em 78 com muito mais capacidade institucional, com muito mais capacidade de mobilização, com muito mais força, com muito mais capacidade de pressão. A gente sofre um golpe em 2016 que vem nessa insanidade para destruir as organizações da classe trabalhadora, com essa vontade de destruir as organizações da classe trabalhadora. Em cada processo destrutivo que a gente viu nos últimos 100 anos, a gente voltou cada vez mais rápido e muito mais forte. Então, eu tenho uma visão razoavelmente otimista. E a gente vai voltar diferente, a gente sempre volta diferente, porque as instituições também mudam e as instituições também amadurecem. E a nossa experiência tem demonstrado que nós temos uma capacidade, a classe trabalhadora brasileira tem uma capacidade muito grande de entender o momento e de saber que passo dar. Tomara que o seu otimismo se concretize, e com isso eu quero agradecer a sua participação. Também quero dizer para quem nos assiste, quem nos acompanha, que existe um curso gratuito disponível no site do DIEESE, que é um curso organizado, ministrado pelo professor Samuel, e basta acessar o site da Escola DIEESE Ciências do Trabalho. E o Samuel é quem vai dar o site, o link aí direitinho, o caminho para vocês acessarem, para aqueles que se interessarem mais pelo tema e pelas provocações inúmeras que foram feitas aqui. Foi uma aula muito rica, Samuel, não foi nada usual, não repetiu velhos chavões que a gente está acostumado a ouvir. Muito obrigada. Sim, obrigado, eu agradeço imensamente o convite, prazer, essa conversa. E para acessar o curso tem que entrar no site da escola, escola.diese.org.br. Seguimos.